Está no ar mais uma edição do MAC Notícias, o programa que traz notícias e serviços de São Paulo para você. Automóveis cedem espaço à população e paulistanos ocupam a avenida mais importante da cidade em pleno domingo. Descubra qual o melhor bairro de São Paulo para se viver, com um dos melhores índices de desenvolvimento humano da cidade. Abandonar e maltratar animais é crime e pode acarretar em multa. Confira maneiras criativas de economizar água em meio à crise de abastecimento. Faixas exclusivas de ônibus e ciclovias são alternativas para minimizar a poluição. O Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento trabalha em prol da melhoria da qualidade de vida. Para saber em quais locais isso acontece da melhor ou pior forma, o órgão mede o Índice de Desenvolvimento Humano. A repórter Ana Elisa visitou alguns lugares de São Paulo para entender como isso funciona municipalmente. Ana, como é que foi essa visita? Olá, Carolina. O IDH municipal, ou IDHM, leva em conta 3 aspectos: renda, longevidade e educação. Eu conversei com algumas pessoas ligadas ao bairro Vila Madalena, que tem um dos melhores índices da cidade de São Paulo. Visitei também a região Pari-Canindé, onde essa taxa não é muito boa. Vamos ver na reportagem. Qual o melhor lugar para se viver? Quais fatores indicam que um bairro traz qualidade de vida a seus moradores? Uma das respostas está no Índice de Desenvolvimento Humano, que compara o grau de crescimento econômico e de qualidade de vida oferecida por um país à sua população, dando uma nota de 0 a 1, sendo 0 a nota mais baixa e 1 a nota mais alta. Os números de São Paulo se aproximam ao de alguns dos melhores países do mundo. O IDH da Noruega, por exemplo, em 2013 foi de 0,944, enquanto parte da Vila Madalena tirou 0,965. Mas o que esse bairro tem de tão especial? O senhor Aníbal José Afonso Neto é aposentado e morador da Vila Madalena há mais de 15 anos. Segundo ele, uma das qualidades do bairro é ser bem localizado. Você tem o comércio de fácil acesso, você tem condução para o centro, acesso ao metrô. Então, em termos de locomoção, é muito fácil você acessar esses pontos, né, de São Paulo. Segundo Cássio Calazans, atual presidente da Sociedade Amigos de Vila Madalena, uma das coisas que atrapalha o bairro é a desorganização do carnaval. Você tem que espalhar um pouco isso, né? O tal do equilíbrio que eu falei. Então vamos fazer o carnaval na vila? Vamos fazer um final de semana, 2 finais de semana na vila. Com os blocos aqui, para as pessoas descerem dos prédios das suas casas e brincar o carnaval. Mas em todos os lugares de São Paulo tem um IDH considerado bom. Segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, os arredores da estação Vila Madalena possuem uma renda per capita de aproximadamente 5.800, enquanto da região Hospital Unidade Básica do Pari é de 450. O Frei Anacleto, vigário paroquial na igreja Santo Antônio do Pari, também citou a falta de organização do bairro. Segundo ele, as feirinhas diárias, que acontecem na região, tomaram conta do espaço público. A circulação ficou difícil, o desenvolvimento dessas feiras, seja durante o dia, sejam as da madrugada, elas realmente não foram programadas. Se quem mora em São Paulo acredita que a cidade é um caos e que precisa de melhoras, tem razão, mas há lugares em que as coisas são muito piores. A estudante de jornalismo do Mackenzie, Graziele Franco Mirandola, está produzindo um documentário sobre Melgaço, município do Pará, que foi considerado com o IDH mais baixo do Brasil. Segundo ela, a saúde é o pior ponto do local. Que eu vi um posto de saúde e tem mais um hospital só na cidade. Alguns anos atrás só tinha um hospital com pouquíssimos médicos. Aí depois do programa dos médicos cubanos, foram 2 médicos, daí que conseguiram atender mais a população. Mas assim, tem no máximo 4 médicos lá para atender todo mundo. Melgaço, no Pará, é o local considerado com o menor índice do país, com 0,418. Enquanto São Caetano do Sul, região metropolitana de São Paulo, tem o melhor índice, com 0,862. É com vocês aí no estúdio.
O Brasil enfrenta uma grave crise econômica. A progressiva desaceleração da economia nos últimos 4 anos se transformou em uma profunda recessão. Como sair da crise? Com um conjunto de medidas não agradáveis e todas com efeitos colaterais importantes. A alta do dólar foi eficaz para estimular nossas exportações, para fortalecer a indústria. A alta dos juros foi eficaz para segurar a inflação. Os cortes dos gastos que o governo está prometendo, se conseguir fazer, vão ser eficazes. A boa gestão pública requer disciplina fiscal, transparência e avaliação dos resultados sobre os benefícios concedidos. A proteção dos grupos sociais mais frágeis é importante, mas precisa caber nas possibilidades do país, no bolso do país. A transferência de renda para os mais ricos é injustificável. A crise atual impõe escolhas difíceis. A alternativa ao ajuste é o agravamento da crise e o retrocesso econômico. A falta de água se tornou um dos problemas crônicos da cidade de São Paulo. Para economizar e ainda pagar menos na conta, os paulistanos abusam da criatividade. Até porque a situação dos reservatórios que abastecem a Grande São Paulo ainda é preocupante. A repórter Amanda Geroldo traz mais detalhes sobre o assunto. Olá, Carol! Apesar de toda essa chuva no mês de novembro, o sistema Cantareira continuou perdendo água e registrou 16% da sua capacidade. Já os sistemas Alto Tietê e Guarapiranga registraram alta. No entanto, a crise da água ainda está muito longe do fim. Confira agora maneiras criativas e inovadoras de economizar água e ajudar o meio ambiente. A escassez dos principais reservatórios de água do Brasil tem causado bastante desconforto no dia a dia dos cidadãos. Com a pior crise da água dos últimos 50 anos, a população tem procurado maneiras criativas e inovadoras de economizar e de pagar menos na conta. O MAC Notícias foi às ruas procurar maneiras inusitadas de poupar água. Donizete, morador do Jardim Monfilioli, reaproveita a água da máquina de lavar. A gente costumamos trabalhar no reuso da água. Por exemplo, a água que é utilizada para a lavagem de roupas, nós a retemos, tá? Em baldes e utilizamos para lavar as áreas externas da casa. João Luiz, morador da Vila Madalena, investe na captação da água da chuva para reuso. A captação funciona da seguinte maneira: nós temos aí um telhado, ele deve ter aproximadamente uns 40 metros quadrados, onde por sua vez ele acaba captando toda a água, vem por uma calha e tem um ponto de abastecimento, né? Uma barrica de 200 litros. Essa barrica, nós criamos um ladrão nela, que quando ela se enche, ela passa a encher outro balde de água de 100 litros cada um. Driblar a falta de um recurso vital não é tarefa fácil. Por isso, ideias como a de Donizete e de João são sempre bem-vindas. Essas mudanças no comportamento da população, na hora de economizar dentro de casa, são vistas como necessárias pelos especialistas. O Congresso Nacional vem colecionando uma série de fracassos nos últimos tempos, quando o assunto são as comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs. Embora no primeiro semestre de 2015 tenha sido aberto o maior número de CPIs em um início de governo em 22 anos, a quantidade não se traduz em efetividade. Exemplo claro e recente da ineficiência dos nossos parlamentares é a CPI da Petrobras, criada para apurar o esquema de corrupção na empresa, porém finalizada sem resultado efetivo algum. Pelo contrário, a comissão parece ter se empenhado em blindar políticos. E é pior ainda, descartar recursos públicos com inúteis iniciativas. Cerca de R$1,5 milhão foram gastos durante as discussões, se é que podemos chamá-las assim. Desde 2005, com o fim da investigação do esquema do mensalão, as CPIs perderam protagonismo nas casas federais. As pizzas se multiplicaram e os culpados desapareceram. Agora, com a vaga deixada pela CPI da Petrobras, nova comissão deve ser instaurada. 13 já estão na fila. De certo, a cota será preenchida novamente, mas tudo leva a crer que as respostas serão esquecidas.
voltamos com o MAC Notícias. Uma decisão inédita. No intuito de disponibilizar à população um espaço de lazer e convívio social, a Prefeitura de São Paulo tomou a decisão de fechar a Avenida Paulista para os carros aos domingos. Segundo a Prefeitura, as vias incluídas no projeto devem ficar fechadas para os carros aos domingos e feriados, das 9 da manhã às 5 da tarde. Foi um dia típico. Os ternos e as gravatas deram lugar às roupas de ginástica. Carros, só se for desse tipo aí, muito mais alegres. Faixas exclusivas? Nem para ônibus, muito menos para táxis, mas sim para as bikes. Correr no meio da rua? Só se for para se exercitar. E quem disse mesmo que era o shopping e a Praia dos Paulistanos? Assim foi mais um dia da Avenida Paulista fechada à circulação de automóveis. A decisão faz parte do programa Rua Aberta, comandado pela Prefeitura de São Paulo, que reserva espaço de ruas da capital para pedestres e ciclistas. Embora a avenida mais paulista de São Paulo tenha sido escolhida para estrear o projeto, o secretário municipal de transportes, Gilmar Tato, esclarece que a medida é muito mais abrangente. Eu falo isso porque é uma política mais ampla de ocupação do espaço público. Por isso que nós estamos fazendo não só na Paulista, mas também na periferia. Também nos locais mais distantes do centro da cidade. Trabalho, preocupações, irritações, estresse, caos. Só de pensar já cansa, né? Imagina o paulistano que tem que passar por isso a semana inteira. E nos fins de semana não era muito diferente. Mas parece que agora chegou a hora de mudar. Você tem que voltar a ocupar o espaço público. E quando você ocupa o espaço público, o benefício não é só para uma política de lazer. As pessoas passam a gostar mais da cidade. Vira praia, vira brincadeira, vira alegria. Você vê que é uma atividade familiar. Pesquisa realizada pelo Ibope em setembro revelou um número alarmante. Em média, os paulistanos levam quase 3 horas em seus deslocamentos diários. Porém, 64% dos entrevistados se mostraram favoráveis à restrição aos veículos a fim de promover lazer no município. Todas as pessoas são pedestres em algum momento do dia. Então, o verdadeiro dono da cidade é a pessoa. São os pés, e não a máquina e os carros. Mas, mesmo com as recentes ações da Prefeitura, ainda há cobranças por parte da população. É o caso de Raquel Machado, que acredita que os investimentos da cidade também têm de ser direcionados à criação de áreas verdes. O parque é uma coisa completamente diferente. A gente vai continuar carente de área com grama, com árvore, com espaço para fazer outro tipo de coisa. Mesmo provando a ideia, boa parte dos paulistanos teme que ela tenha um ponto final a partir de 2017, quando um novo gestor poderá assumir a prefeitura. O importante é consolidar essa política, ampliar cada vez mais e ela ser permanente. Ela não pode ser uma política de uma gestão, ela tem que ser uma política de Estado, uma política que fique para todos e que seja ampliada cada vez mais. Muitas casas brasileiras têm animais de estimação, mas nem todos os donos cuidam bem dos seus bichos. Confira na próxima matéria o problema do abandono e dos maus tratos aos animais. O amor e a procura por um melhor amigo de 4 patas crescem cada dia mais. Uma pesquisa feita pelo IBGE em 2013 revela que brasileiros têm mais animais de estimação do que crianças de até 12 anos. O estudo mostra que a cada 100 famílias, apenas 36 possuem crianças. São aproximadamente 52 milhões de cães no país. Mas, infelizmente, existem muitos casos de maus tratos e abandono de animais. Muitos deles chegam em clínicas veterinárias, como o Hospital Público Veterinário na Zona Norte de São Paulo. A gente quase todo dia pega, além de maus tratos, abandono também, que a maioria a gente consegue direcionar para outros lares, né? A maioria acaba ficando com os funcionários daqui. Sheila e Atena convivem com animais nesse estado todos os dias. Quando chega algum animal maltratado, os veterinários fazem todo o check-up para saber o que há de errado com ele. Mas graças a elas e outros veterinários, alguns são salvos e até arranjam uma casa nova. Esse aqui que está comigo é o Treta. Ele também é um animalzinho que está aqui abandonado com a gente. Ele está aqui em média há 2 meses. Uns 2 meses. Ele foi atropelado. A proprietária passou aqui no hospital para fazer o primeiro socorro, né? Então ele foi determinado que ele tinha apenas uma fratura em pelve, mas ela acabou abandonando. Animais paraplégicos, animais sem membros, cegos. As pessoas não querem, porque vai dar trabalho. As pessoas não querem porque, poxa, eu não vou conseguir viajar porque eu tenho um cachorro cego em casa. Então, são esses animais que a gente acaba tendo de abandonos. Rua, dentro de clínica, em qualquer outro lugar, que acaba ficando com a gente.
como é o caso de Quito, o gatinho de 3 patas da Ana, que foi achado em uma rodovia com a pata cortada. É que nós levamos no nosso veterinário, ele falou que não sei se é isso mesmo, mas pelo jeito que estava, o osso foi um corte mesmo. E hoje a gente não tem nenhum cuidado assim especial, ele anda mancando, óbvio, né? Ele pula legal dentro de casa, já subiu aí nas coisas, é tranquilo. O que eu achei estranho foi que as pessoas, quando conheciam o Quito, assim, falavam, nossa, ele não tem uma patinha. Por que é tão impossível alguém pegar um gato sem uma pata, né? Eu acho que para nós, aliás, ele só veio para minha casa porque não tinha pata. Os maus-tratos e abandonos são punidos por lei. De acordo com o artigo 32 da Lei Federal, maltratar um animal prevê detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Já para o abandono, o Código Penal condena de 15 dias a 1 ano ou multa. Nossa dica de hoje para aproveitar o fim de semana em família é o Museu da Imigração. Pouco conhecido, ele oferece uma atmosfera real do ambiente vivido pelos antepassados em São Paulo, com efeitos sonoras, fotografias e objetos. Além da exposição física, o museu também conta com as exposições temporárias e oficinas de culinária de várias partes do mundo em cada mês, trazendo mais cultura e reflexão sobre as memórias dos imigrantes de um jeito muito mais interessante ao público. Ele fica localizado no tradicional bairro da Moca e funciona de terça a sábado das 9 às 5 e de domingo das 10 às 5 horas da tarde. Vamos fazer uma rápida pausa para o intervalo, mas voltamos já. Não saia daí! A aspirina é um remédio que todo mundo já usou um dia. Mas você sabe de onde surgiu a aspirina? Da casca de uma planta. Isso mesmo, a aspirina é produzida a partir da casca do salgueiro. E não é só a aspirina não, muitos remédios têm ingredientes da natureza. Outros são criados a partir de pesquisas de moléculas e do uso calculado de substâncias químicas. Pois é, para fazer um remédio é preciso muita pesquisa e um profundo conhecimento científico. Um trabalho complexo e fascinante. Um conhecimento que você aprende no curso de farmácia. Nele você tem aulas de anatomia, genética, imunologia, biologia molecular, entre outras. Você aprende a usar a ciência para garantir saúde e qualidade de vida às pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta com o MAC Notícias. Agora, os principais destaques internacionais. O jornal francês Le Monde destaca que, a partir da primavera de 2016, os homossexuais podem doar sangue condicionalmente. O anúncio foi dado pelo ministro da Saúde da França nesta quarta-feira. Já o jornal americano New York Times traz na capa uma manchete sobre o encontro do presidente da China e o líder de Taiwan, que vai acontecer neste sábado em Singapura. Esta é a primeira reunião desde antes da Revolução Comunista Chinesa em 1949 e da retirada dos nacionalistas chineses no Estreito de Taiwan. O noticiário El País destaca a crise dos refugiados. Luxemburgo é o lar de 30 dos 359 mil refugiados que chegam da Grécia. Segundo o jornal espanhol, no início da manhã desta quarta-feira, o primeiro grupo de 30 refugiados sírios e iraquianos deixou o aeroporto de Atenas para se instalar em Luxemburgo. Esta é a primeira viagem para aliviar a pressão migratória da Grécia, que até agora tem recebido mais de 359 mil refugiados e imigrantes desde o início do ano. A poluição na cidade de São Paulo poderá causar a internação de 1 milhão de pessoas, além de provocar danos à vegetação e a deterioração do solo. O repórter Gaspar Barusso tem mais informações. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a poluição do ar mata 8 milhões de pessoas no mundo todos os anos. No estado de São Paulo, a poluição atmosférica vai matar até 256 mil pessoas nos próximos 16 anos. Nesse período, a concentração de material particulado, uma espécie de poeira ou neblina que fica suspensa no ar, provocará a internação de 1 milhão de pessoas, segundo projeção do Instituto Saúde e Sustentabilidade da Universidade de São Paulo, além de provocar danos à vegetação e deterioração do solo. A mistura complexa desses poluentes liberados para a atmosfera faz de nossa cidade um verdadeiro caldeirão químico, que, sob o efeito da radiação solar,
forma outros poluentes, sendo o ozônio seu integrante mais ilustre. À medida que esses poluentes vão, pela ação dos ventos, sendo levados para mais distante da fonte emissora, o ozônio consegue persistir por um tempo maior. Nessas regiões que você citou, como a Cidade Universitária e o Parque Ibirapuera, são regiões que têm poucas fontes emissoras. Então é por isso que a concentração de ozônio lá é maior. A pessoa normal, nós todos que moramos aqui em São Paulo, você não sendo fumante, você já fuma 4 cigarros por dia. Mas com o tempo que a poluição de São Paulo, ela é principalmente veicular, por fonte de emissão veicular. Então, carros, motos, ônibus e veículos particulares aumentou muito a quantidade. A exposição a níveis moderados e elevados de ozônio está associada a uma grande variedade de efeitos negativos sobre a saúde, desde uma simples irritação na garganta até a redução de expectativa de vida. Ainda que seus resultados para a saúde pública não estejam mensurados, o programa de instalação de faixas exclusivas de ônibus e de ciclovias na capital é indicado como bom exemplo. Entre outras alternativas, para minimizar a poluição, temos o incentivo ao transporte não poluente, como bicicleta e ônibus elétrico, redução do número de carros em circulação e obrigatoriedade de veículos a diesel utilizarem filtros em seus escapamentos. Igual a um clássico de futebol, como Corinthians e Palmeiras em um domingo qualquer. Mas era domingo de Enem e o tema da redação esse ano foi violência contra a mulher. Como torcedores, houve comentários e opiniões de todos os lados. Cada um queria escalar seu time do jeito que achava melhor. Cada um defendia sua posição de acordo com as suas convicções. Os jogadores, as protagonistas, as mulheres violentadas só assistiam àquela briga. O jogo se inverteu, os torcedores viraram os craques e de ambos os lados, poucos foram as soluções sugeridas para a problematização imposta pelo MEC. 3 em cada 5 mulheres jovens já sofreram violência em relacionamentos de acordo com uma pesquisa do Instituto Avon em 2014. Ainda bem que, junto com esse número, também cresceram em 40% as denúncias de violência contra a mulher. Esse placar te assusta? O árbitro deu o apito final. É fim de prova, é fim de campeonato brasileiro. Agora é Copa do Mundo, agora é torcer para o Brasil. Agora é torcer juntos, pelo mesmo time, o time contra a violência. Conhecer mais sobre a cidade de São Paulo ficou mais fácil. Um projeto que une cultura e esporte, o Bike Tour SP, leva você para conhecer os pontos turísticos de São Paulo pedalando. Confira na reportagem de Stephanie Rendon. Se você adora pedalar e gosta de cultura, saiba que aqui em São Paulo existe um projeto que une essas duas coisas. Conhecer São Paulo pedalando. Essa é a proposta do projeto Bike Tour SP, que oferece passeios turísticos pela cidade com as rotas no Parque do Ibirapuera, Centro Velho Centro Novo, Avenida Paulista, Faria Lima e Vila Madalena. O participante recebe o sistema de áudio-guia, equipamento de segurança e a bicicleta. O passeio é gratuito e para participar é preciso levar 2 kg de alimentos não perecíveis. A gente tem um tripé no projeto, que é bike, cultura e solidariedade. Então a gente acredita que cada um levando 2 kg de alimento, a gente vai incentivar a caridade. O projeto até hoje, a gente já atendeu 13 mil pessoas, mais de 13 mil, e que isso daí resultou já em 15 toneladas de alimento. Um dado interessante é que 95% dos participantes são paulistanos. Então isso mostra que tem uma demanda por cultura na cidade de São Paulo do próprio paulistano. Ele vive na cidade, mas não conhece a cidade. Através do passeio, a paulistana Viviane pôde conhecer alguns pontos turísticos da cidade. Dá para aprender um pouco da cultura aqui de São Paulo, né? Então falou sobre a família Matarazzo, falou do Oscar Niemeyer, que é importantíssimo, arquiteto famoso, que colaborou tanto para... não só para o nosso país, mas ele é conhecido internacionalmente, né? Isso é bacana, assim. E fora que andar de bicicleta mesmo, que é bacana, porque você já faz esporte ao mesmo tempo. Lembrando que o passeio é gratuito e para se inscrever, acesse o site biketoursp.com.br. Aqui termina o nosso roteiro pelo Parque do Ibirapuera. Esperamos que você tenha se divertido e gostado do passeio. O Ibirapuera tem... O MAC Notícias fica por aqui. Acesse nosso site e acompanhe a nossa programação do canal digital 24 horas no ar. Até a próxima!